today I will continue with the series of the Meet the Subscribers with my friend Fred Moura from Brazil. As he's from Brazil, I'm from Brazil, let's do this in português. Então, eu conheci o Fred uns 6 anos atrás. Ele era gordaço, pesava uns 100 quilos ou mais. Aí começou a pedalar, correr. Vamos deixar ele falar um pouquinho mais sobre isso. Bom dia, Fred. Boa tarde aí no Brasil, né? Fala mais um pouquinho sobre você. Por que você decidiu deixar de ser o gordinho e começar a fazer os esportes e tudo mais? Fala um pouquinho mais aí. Boa tarde, Renan. Boa tarde, pessoal. Na verdade, sim, minha história com o esporte começou um pouco antes. Acho que em 2002, 2003, eu comecei a correr, fiz diversas corridas. Eu era magrinho, mas eu pesava 75 quilos. Comecei a focar só no trabalho, larguei as corridas, até porque eu gerei algumas lesões no quadril, no joelho. Aí eu fui parando de correr e engordei bastante. Cheguei ao ponto de pesar 120 quilos. Eu me lembro uma vez que, inclusive o Renan estava, a gente foi para uma corrida de kart. Aí nós tivemos que pesar lá, deu 118 quilos. Eu falei, nossa, que jamanta. Eu fui um cardiologista, me indicou um outro remédio, eu já tomava remédio para pressão, me indicou um outro remédio super caro, eu fiquei meio puto, mas eu entendi o recado dele. Procurei um outro cardiologista, falou que em 10 anos, se eu continuasse desse jeito, talvez eu não estaria lá para conversar com ela de novo. Então foi um recado bem dado. E ela me indicou uma endocrinologista, fez a avaliação, eu estava com diabetes também, estava com colesterol alto, estava todo fodido. E falou, olha, você tem que mudar seu estilo de vida. Como eu sabia só correr, eu falei, vou voltar a correr. Só que com 120 quilos não dá para correr, né? Então, eu conversando com alguns amigos, eles falaram assim, compra uma bicicleta que vai ser um pouco mais fácil. Você vai ter muito menos impacto, você vai fazer força também. Aí eu comprei uma bicicleta usada, uma mountain bike usada. Fiz uma dieta boa, fui perdendo peso. Aí com uns 94, 5 quilos, eu voltei a correr. Minha prova de retorno de 10 quilômetros, eu fiz 1h16 e achei o máximo. Falei, nossa, consegui correr uma prova de 10 quilômetros, 1h16. Alguns anos depois eu encontrei o Renan lá, onde a gente trabalhava, e ele começou com essa ideia dele de praticar alguns esportes duplos. Nós fizemos, na verdade eu vi ele fazendo uma prova de duatlon. Eu acordei cedo só para acompanhar ele, você e seu pai. Achei legal, falei assim, na próxima eu tô com vocês. Aí nós participamos, nós três juntos. Participamos de um duato na cidade administrativa, né? Eu lembro. Exato, foi até engraçado que seu pai ganhou de nós dois. Naquele momento eu falei, bom, eu vou investir nesses esportes. Naquela prova eu comprei uma bicicleta, uma Speed, né? Eu lembro, todo mundo tava de mountain bike, você de speed, tranquilão lá, a gente... Não, deixa eu dar uma volta nisso aí. Na verdade, eu estava tentando equalizar o nível, né? Vocês eram mais magrinhos, eu mais gordinho. Falei, bom, vamos equalizar a competição aqui, colocando o equipamento melhor. Em 2012, eu comecei a nadar, já pensando no triatlo. Aí eu falei, vou começar a nadar porque eu já corro, já ando de bicicleta, então vamos começar a nadar. Uma das coisas que me ajudaram nesse período foi um educador físico, ele me orientou a fazer musculação. Diferente do que eu tinha feito no passado, e eu tinha diversas lesões, eu estava reclamando com lesão, continuando dor no joelho, no quadril. Ele falou, faça musculação. Isso foi uma boa dica dele, eu continuo fazendo hoje musculação. E eu continuo com as mesmas lesões, elas são crônicas, né? Elas não vão terminar nunca. Mas eu consigo conviver com elas muito bem, eu não sinto mais esses problemas. E aí esse ano, na verdade era para ter começado no meio do ano passado, eu já tinha um plano de fazer um Ironman, seguindo exatamente a sua trajetória, que eu sempre achei, falei que você sempre foi um cara muito corajoso de enfrentar esses desafios. Falei, não, eu vou fazer também. E aí era para começar no meio do ano passado, eu comecei a nadar esse ano e comecei a aumentar os treinamentos tanto de corrida como de bicicleta. E agora estou assim, treinando bem mais pesado. Como que é essa rotina sua de treino, assim? Porque você trabalha igual, acho que a maioria das pessoas aqui do canal não é profissional, então a gente tem que 8 horas trabalhar, então tem vida, tem criança, mulher. A minha mulher tá no Brasil, então pelo menos isso eu tô mais tranquilo. Isso você tem que criar uma rotina, né? Uma rotina onde você tem que dedicar e você não pode abrir mão de várias coisas. Eu procurei até um outro profissional que está me ajudando bastante, um nutricionista, para ajudar na questão da alimentação, para você ter energia para tudo isso aí. Então eu nado 3 vezes por semana, vou à academia 2 vezes por semana, eu estava andando de bicicleta 1 vez por semana e correndo 1 vez por semana. Isso era pouco, e agora eu vou incluir mais um pedal durante a semana, um pedal de uns 60 quilômetros durante a semana. Então eu vou pedalar 2 vezes, vou correr 3 vezes, 4 vezes musculação e 3 vezes natação. E quais são as suas maiores dificuldades, assim, nos tempos? Não sei, hoje você não tá pesando 95 quilos. Hoje eu peso 83
2 quilos. Então acho que a corrida já não é tão problema assim, né? Qual que você acha? Qual que é o esporte assim, que você tem mais dificuldade hoje? Olha, fala a verdade, eu não sou bom em nenhum dos três, né? Acho que nenhum triatleta é bom em nenhum dos três. Acho que a gente é ruim em todos e a gente. Exatamente. Sempre que eu comparo com pessoas que correm, eu estou correndo para trás. Sempre que Sim. que eu pedalo com várias pessoas, estou sempre atrás. E sempre que eu nado, eu estou sempre atrás. Então eu não sou bom em nenhum deles. Eu gosto mais da corrida. Uhum. Corrida é um negócio que me dá mais prazer, né? Dá aquela sensação, tipo assim, pô, eu consigo. Já tem uma prova semana que vem, né? Dia 19, você tinha comentado. Vai ser um sprint. E como é que você está preparado para isso? O que você está sentindo? Qual que é a sua cabeça aí uma semana? Vai ser seu primeiro, né? Como é que é? É, vai ser o primeiro triatlon. Eu já fiz três duatlons, mas triatlon vai ser o primeiro. Algum medo, receio? O que você está passando na cabeça aí? Não, medo eu não tenho, não. Até porque a prova é pequena. Vai ser diferente porque vai ser mar aberto. Então, assim, meu único receio é isso. É nadar em Uhum. mar aberto e muita gente, né? Aquela confusão. Você mesmo já mostrou em algum dos seus vídeos, é um troço completamente diferente. E a corrida, eu sei como é a parte final, e você já está com as pernas toda dura, né? Uhum. Porque quando você sai de bicicleta e vai correr, aquela sensação que você está pisando numa perna de pau, né? Até a circulação começar a fluir normalmente, você tem uma certa E letargia. aí, essa transição também, especialmente também da natação para bike também, a sensação também é Essa eu terrível. desconheço, né? Depois você vai, a gente vai fazer um vídeo depois que você fizer a prova e você vai contar sobre isso. A sensação também não é legal não. Você sai da água para correr, aquela corridinha para transição, você fala assim, o que aconteceu? Eu desaprendi a andar. E aí depois do sprint, você tá pensando no 70.3, acho que é em Miami, né? Em outubro, já estou fazendo meus planejamentos para ir para Miami, juntando dinheiro, que eu acho que nesse momento é o mais importante. Certamente não vai ser barato. Estou assim aumentando gradativamente meus treinos, não só o tempo de duração, mas a intensidade dos treinos. Eu quero chegar, pelo menos lá, com a certeza que eu vou completar. E nesse meio tempo, eu já tenho um A4 marcado para maio. Eu tenho uma corrida de 16 quilômetros para abril e eu estou procurando outras provas. Não sei se vão ter, porque o Brasil não tem tantas provas assim de triatlon. Se você falar do meu estado, que é Belo Horizonte, Minas Gerais, aí tem menos ainda. Aqui na Califórnia você tem triatlon toda semana se você quiser. Então realmente eu lembro que aí era uma dificuldade maior mesmo de achar prova para você treinar. Como esses desafios eles ajudam bastante, né? Porque você passa por um processo real, né, de competição, você tem aquela sensação que você está competindo, que você tem que dar seu melhor, Uhum. e aí você consegue avaliar melhor como que está indo o seu treinamento. Bacana. Acho que só para terminar agora, que já ficou gigante, só deixar para você alguma dica que você tenta deixar o pessoal, para alguém que está pensando em começar ou que está começando agora, alguma dica que você acha que você gostaria que tivessem te falado? Sim, tem duas dicas muito importantes. No ciclismo, tome muito cuidado com o trânsito. Não tente pegar a estrada sozinho. Sempre pegue com algum colega, porque existem pontos muito perigosos de cruzamentos, onde você vai precisar de sinalizar, alguém te ajude a sinalizar que você está passando. O brasileiro não respeita o ciclista. E a outra é, se você tem uma vontade de praticar algum esporte, seja ele qual for, o triatlon é um excelente exemplo, que ele faz um mix de esportes. Não deixe alguém falar que não dá, não deixe de tentar fazer, simplesmente organize. Porque não é fácil, é caro, como você diz, é caro. Ele exige tempo, exige dedicação, exige esforço, mas se você realmente quer, planeje, se organize e faça. Tipo, para de arrumar desculpa e Exato. organizando dá tudo certo. Começa com a sua própria dica que você deu, acho que em um dos primeiros vídeos lá. Comece com um do esporte que você tem mais afinidade, e depois você vai acrescentando os outros. Acho que organizando direitinho dá para conciliar a vida e treinamento e tudo mais, e é bem, bem bacana. Então, beleza, Fred, valeu demais o papo aí. Bom, boa prova semana que vem. Depois da prova a gente Valeu. marca aí de conversar de novo para ver como é que foi. Então, beleza. Eu trago novidades para vocês. Valeu, cara. Um abraço. Falou, Renan. Um abração.